sei que vocês adoram uma lista e hoje a lista é para aqueles leitores apressadinhos, que gostam de começar e terminar um livro no mesmo dia. Bora? Oi, eu sou a Lana, esse é o Mais Livros que Amigos e hoje o vídeo é uma lista gostosinha de livros para ler bem rapidinho. Sim, eu sei que parece exagero dizer que ler um livro em um dia, mas às vezes a gente só quer mesmo um livro rapidinho, que te tire da ressaca, que te faça se interessar pela leitura de qualquer coisa de novo. Às vezes a gente não vai ter muito tempo depois, além daquele disponível, além desse dia mesmo específico, e não quer ficar com uma história parada ali pela metade. Talvez seja mesmo só a pressa também de querer ver o fim logo. Qualquer que seja o motivo, os livros rápidos são os melhores para esses momentos. Por isso, a lista de hoje tá cheia deles. Alguns eu já nem tenho mais na estante, mas vários eu tenho sim. Até porque foram recebidos recentemente e foram leituras muito recentes também. Então, bora começar com os que já não estão mais por aqui, mas que também já viraram conteúdo aqui no canal em algum momento. Por isso, se tu não quiser perder nada no dia que sai, já se inscreve que aí tu vai saber de tudo sempre na hora. Então, o primeiro vai ser o que foi o primeiro livro amado desse ano. Será que é o meu número da Julie Murphy? Esse tem resenha aqui já, inclusive, muito feliz, muito empolgada, porque ele me tirou de uma ressaca feia. E ele é realmente uma delicinha. Eu li ele em uma tarde e meia ou duas no máximo, mas isso porque eu tô sempre intercalando as leituras. E também porque eu tinha outras coisas pra fazer, enfim. Mas se tu estiver lendo só ele, dá pra ler em um dia tranquilamente. Ele tem 300 páginas, mas é uma história muito gostosa e muito fluida. Aqui a gente vai ter um reconto da Cinderela, mas nesse as irmãs e a madrasta são uma família muito linda e que gostam muito da nossa Cindy. A Cindy é uma mulher jovem, recém-formada em moda e gorda. Tá tentando entrar nesse mercado, mesmo sabendo que existe ali um preconceito velado, meio escondido com mulheres com o padrão de corpo que ela tem. Mas é isso que ela ama fazer, então quando surge a oportunidade de participar de um reality de relacionamento, que por acaso a produtora é a madrasta dela, ela agarra essa chance de entrar para poder exibir o trabalho dela. E quem sabe conseguir uma vaga com alguma das marcas dos patrocinadores do programa. Ela definitivamente não tá indo pro programa para se apaixonar pelo solteiro dele, que tá lá. Mas adivinha o que acontece? É isso aí, ela se apaixona do mesmo jeito. E aí ela passa a ser vista não como uma simples participante, como qualquer outra, mas como um ícone de representatividade para as mulheres com um corpo como o dela, que nunca conseguiram se ver naquela situação de princesa do programa. Esse livro é uma delícia, é uma história com muita representatividade de corpo, de cor, de sexualidade, vale a pena e ainda é muito rapidinho de ler. O próximo é 8 Horas Perfeitas e esse eu até fiz vlog de leitura lendo em um dia, em dezembro. Isso porque a capa me enganou muito e eu fui acreditando muito que era um livrinho de Natal. E isso que aconteceu o quê? Fui tapeada pela Paralela. Não tem nada de Natal e o livro nem se passa em 8 horas também. A história dura meses. Que ironia. Fui tapeada de novo, né? Claro. Mas é um livro bem gostosinho também, é muito rápido. E eu provei isso porque eu li ele em um dia e ainda gravei o vlog durante este mesmo dia. Então pode confiar que tu vai ler e vai sobrar tempo aí. Aqui a gente tem um casal que se encontra a primeira vez durante uma ressaca e eles vão sentir uma conexão muito forte e muito rápida logo de cara. Eles vão passar 8 horas nesse carro até que liberem a estrada de novo. Depois disso, cada um vai pro seu lado, vai viver a sua própria vida, cada um com as suas questões e problemas familiares para resolver. E mais importante, cada um em uma cidade, em um estado praticamente. E sem ter trocado nenhum tipo de contato, eles se perdem um do outro até que em um determinado ponto ali da história, coincidências começam a acontecer em um reencontro pelo acaso que antes era muito improvável, já que eles não moravam, como eu disse, nem no mesmo estado. Agora é possível por um motivo misterioso. Esse é um romance bem rápido, bem levinho, não é nada com muitas camadas, nem tão profundo, mas é bom pra passar o tempo, ler rapidinho e sim, tem algumas reflexões, mesmo que seja uma coisinha mais na superfície. Outro que é muito rapidinho é Amor e Gelato. Esse eu li ano passado, ano retrasado, agora eu não lembro, mas eu já passei ele pra frente também porque eu não tinha intenção de continuar a série. Esse é um romance jovem, tem sim algumas questões ali sobre a superação do luto,
sobre independência e amadurecimento, mas isso não é tratado de uma forma muito pesada e nem tão profunda e detalhada. Então é bem tranquilo de ler. Aqui a gente vai ter uma menina que perdeu a mãe e vai pra Itália passar um tempo em um lugar que foi muito importante pra mãe dela. Nesse lugar ela vai descobrir que o pai dela era italiano, porque até hoje ela não sabia, não tinha ideia de quem pudesse ser este homem. E vai começar uma busca pra encontrar essa pessoa. Nisso ela vai conhecer vários lugares que a mãe dela passou, pessoas com quem ela conviveu. Ela vai conhecer até a própria mãe um pouco mais, por conta de um diário que ela recebe nesse lugar. E a mãe dela mantinha esse diário enquanto ela morava ali, então muitas das impressões que ela tinha sobre a Itália, sobre as pessoas, ela vai passando e a Lina vai se apegando também. Ela vai conhecer, sim, um menino por quem ela se apaixona, mas a história, sinceramente, é muito menos sobre o romance e mais sobre a jornada de crescimento e amadurecimento da Lina. Vale muito a pena a leitura, ele é bem gostosinho, fluido, rápido de ler. Vale a pena. Agora passamos para o que eu tenho em casa. Então, começando aqui, por quê? Mary Poppins. Eu tenho o Mary Poppins nessa edição de bolso da Zahara. Ele tem 224 páginas, mais ou menos, e é um clássico muito divertido para se ler. Essa história a gente vai conhecer uma babá que, quando chega na casa da família Banks, ela muda completamente a vida deles. Ela tem histórias mirabolantes, ela é uma mulher muito rígida com as crianças, mas ao mesmo tempo ela é muito amável. Exatamente o que as crianças dessa família precisam, já que os pais não estão realmente dispostos a dar a atenção que eles precisam. E nenhuma outra babá até aquele momento conseguiu dar conta do trabalho. Por muito tempo, eles estão procurando outra pessoa. E quando eles escrevem um anúncio para encontrar essa nova babá depois da última ter pedido demissão, de uma maneira muito repentina, né? A Mary Poppins chega na casa deles de uma maneira muito diferente. E logo que ela chega, ela encanta todo mundo naquela casa. Ela vem descendo das nuvens, usando um guarda-chuva de paraquedas. Enfim, super fantasioso. Como eu disse, esse é um clássico, mas ele é muito divertido, a história flui muito bem e essa edição só tem 224 páginas, porque tem no meio algumas ilustrações que às vezes tomam uma página inteira ou pelo menos a metade dela. Isso com certeza fez com que esse livrinho ficasse um pouquinho maior. Enfim, eu recomendo muito. Um outro clássico que eu também tenho aqui na estante pra ler em um dia é Antes do Baile Verde, da Lígia Fagundes Telles. Essa é uma coletânea de contos. A Lígia é uma autora nacional, porém muito reconhecida e premiada fora do país por ser uma excelente contista. Nesse livro a gente tem uma seleção de 18 contos escritos durante 20 anos, que narram situações cotidianas da classe média alta ali, principalmente, de São Paulo. Aqui então a gente vai ter contos que retratam a depressão, dúvidas, culpas, situações muito inusitadas, até inesperadas, eu diria. A Lígia tinha uma maneira muito elegante para escrever e criticar a sociedade sem precisar escrever sequer uma linha explícita de protesto. Ela choca simplesmente por retratar situações que a gente sabe serem erradas de uma maneira tão casual e até normalizada, como é o caso de Como Antes do Baile Verde, o conto que dá nome ao livro, em que uma das personagens larga no meio de uma conversa super natural: é hoje que eu apanho. E ela tá se referindo ao marido dela. E sim, mas ela fala isso simplesmente como se fosse algo que acontecia e pronto, sem pensar muito, sem rancor, sem raiva, só fala. São todos contos muito impactantes. Esse é o único dessa lista que talvez não seja realmente todo mundo que consiga ler em um dia. Eu mesma não li, mas sim, dá pra ler ainda sobra tempo. Foi uma questão de escolha minha levar mais tempo pra fazer essa leitura mesmo. Um outro que eu tenho aqui é, dessa vez, um romancinho bem leve pra ler, que é Para Ser com Amor, e ele é um lançamento recente da Lauren Lane. E além de ser uma história super rápida e fluida, ela também é bem curtinha, tem 220 páginas. Esse livro já tem resenha aqui no canal. Eu li ele realmente muito rápido, era só piscar e o livro tinha andado quase 40%. A história dele é muito gostosa. Aqui a gente tem duas pessoas que se encontram em um app de relacionamento, mas é um app que tu não usa o nome verdadeiro e nem tem foto. É tipo o casamento às cegas dos aplicativos. Eles dois já conversam há várias semanas, eles se gostam, mas cada um deles tem os seus próprios motivos para não marcar um encontro. Eles estão realmente apaixonados no aplicativo sem saber quem são. E principalmente sem saber que na vida real eles já se conhecem e já se detestam. Pois é, e aí a gente vai vendo essa história se desenrolar até o momento em que eles vão finalmente descobrir quem é quem e decidir o que fazer depois disso. É um romancinho delicioso de ler, especialmente porque mesmo na vida real eles não se gostando, eles não gostando de conviver um com o outro, nunca houve um momento em que eles se tratassem mal ou fizessem algo para prejudicar o outro. E isso é realmente algo difícil de encontrar quando a gente tá falando de um romance com o plot
Haters to Lovers. Próximo, vamos para o próximo. Glendona, uma escritora de matar. Esse aqui dá pra ler em um dia, não é nem porque ele é curto, mas principalmente porque a história é muito frenética. Ela não para e não tem um capítulo de respiro. Aqui a gente tem uma escritora recém-divorciada que tá com um prazo do livro estouradíssimo, porque ela simplesmente não consegue escrever nada que ela goste. Ela tá passando por um período de bloqueio criativo por conta de tudo que ela tá vivendo, tudo que tá acontecendo na vida dela. Divórcio, os 2 filhos pequenos pra criar sozinha agora, dívida acumulando, e o ex-marido agora mora com a amante e que se não bastasse isso, também são vizinhos dela. Aí, um belo dia ela tá lá conversando com a agente dela em um café, falando sobre o livro, e um detalhe importante é que ela escreve suspense e romance policial, ou seja, muitas conversas comprometedoras aqui pra ela. Uma pessoa na mesa do lado escuta a conversa e passa a achar que a Finlay é na verdade uma assassina de aluguel e contrata ela para dar um fim em uma certa pessoa. A Finlay, já em desespero para ter uma ideia, qualquer coisa, vai lá no lugar para investigar essa pessoa e ver se de repente ela daria um bom enredo, daria um bom personagem para uma história. Uma série de imprevistos acontecem nesse lugar e essa pessoa aparece de fato morta. Não foi ela responsável, mas aí, até provar que ela não tem nada a ver com a história, já é um longo caminho. E agora, além de criar os filhos, pagar as dívidas, lidar com o divórcio, escrever o livro, ela ainda precisa resolver esse caso para tentar só não ser presa. 10 pra Finlay. Esse livro a gente leu com o clube de leitura e foi sensacional. As meninas amaram. E se tu quiser ler com a gente também, outros livros ótimos como esse, o link para se inscrever tá aqui na descrição. Vai por mim, vale muito a pena. A leitura desse mês tá sendo Violeta. No dia da gravação desse vídeo, a gente vai ter o bate-papo final do livro, que eu acho que vai ser quase unânime essa avaliação. Eu tô ansiosa pra ver. O livro da Finlay parece uma completa loucura, e realmente é, mas por isso que vale muito a pena. É caótico, frenético, te deixa um pouco obcecado pra saber logo como vai terminar, quem cometeu esse crime, quem vai ser preso ou não. Recomendo muito. E aí, pra ler em um dia, eu também tenho aqui alguns quadrinhos, que esses dá pra ler em um dia, porque, né, apesar do tamanho e quantidade de páginas, texto mesmo é muito pouco. Então, vamos lá. Tem aqui Lore Olympus, que é uma adaptação da história da Perséfone e do Hades. É um romance que começa bem levinho, parece meio bobo, até um pouco inocente, mas aí vai ficando mais tenso conforme vai chegando no final. E eu li ele em menos de 45 minutos. Eu tenho certeza dessa informação porque eu comecei a ler ele quando começou o jogo do Grêmio. E antes de chegar no intervalo do primeiro tempo, eu já tinha terminado. Gosto muito dele e o traço, as escolhas de cores da identidade é belíssimo. Opa, tá escorregando tudo aqui. Um outro que eu li recentemente foi, Balada para Sophie. E aqui a gente vai ter a história de um pianista e maestro, e a gente vai também entender como que a vida dele se entrelaça com uma outra personagem que vai aparecendo na história. O Julien Dubois é um homem já idoso, com muitos arrependimentos na vida, e por um motivo muito inusitado decide contar a história dele para uma jornalista que bate na porta dele. E o quadrinho se passa entre o passado e o presente, até que chegamos em um ponto que finalmente todas as ligações são feitas e a gente finalmente entende o porquê de toda essa narrativa e o motivo do título. É uma história muito bonita, alguns momentos de maior tensão, sim, mas nada para causar um impacto tão forte no leitor. Recomendo muito, eu amei. Aí temos aqui o meu xodó, o Arlindo, uma HQ nacional com muita representatividade e muita nostalgia. Se passa nos anos 2000, quando um certo celular de flip da Motorola era o sonho de consumo dos adolescentes, e Sandy e Júnior ainda era uma dupla sem intenção de se separar. E sim, temos muita referência a essa época, incluindo o falecido e amado MSN. O Arlindo é um menino gay e nordestino que já sabe disso há muito tempo, mas ele não consegue se assumir abertamente porque o pai dele é um cara extremamente preconceituoso e violento. Então, ele vive com esse segredo, só conseguindo dividir ele com um grupinho de amigos muito próximos e muito pequeno também. E aí a gente vai lendo sobre como tá sendo esse caminho até ele conseguir contar pra todo mundo e o processo de autoaceitação e amadurecimento dele e dos amigos. É muito linda, eu recomendo pra todo mundo, sem medo. E vai ser adaptada pra animação, tá? Essa é uma dica boa também. E por fim, apesar de tudo, essa HQ que eu não conhecia até a Semana do Consumidor da Amazon, aí eu comprei ela totalmente no impulso porque ela entrou em oferta e eu me apaixonei pelo traço dela.
Essa história ela é contada de um jeito diferente, ela começa de trás pra frente e o primeiro capítulo dela, na verdade, é o final da história. Isso não é spoiler, fica 100% claro e assim que tu abre o livro. É uma história de amor muito linda que mostra que não tem idade pra ir buscar a felicidade. Aqui a gente tem um casal que se conhece muitos anos atrás, mas que não ficam juntos quando são jovens. Cada um deles tem um sonho muito diferente e que de forma alguma eles conseguiriam fazer um encaixar no outro. Ela sonha em ser prefeita da cidade em que eles moram e ele sonha em viajar ao mundo e ficar o mais longe possível dessa cidade. Cada um segue o seu caminho, constrói uma vida para si e realiza os sonhos que eles tinham. E no final, quando eles estão prontos para se aposentar, finalmente decidem que é a hora certa para se dar uma chance, então. E aí, é nesse ponto que a história começa e a gente vai ler sobre tudo o que aconteceu até que esse momento chegasse. Por isso eu digo que ela é diferente, porque a gente já sabe como ela vai terminar. Tá ali desde a página 1. Mas a graça, nesse caso, não é saber o fim, e sim todo o processo e o caminho que esses dois percorreram até chegar nesse ponto de decidir, então, que ok, este é o momento pra gente ficar junto. Até então não dava e eles tinham consciência disso e eles tiveram paciência de esperar. Eu recomendo muito também, é uma história de amor lindíssima. Pois bem, chegamos ao fim, então, dessa lista. Eu espero que vocês tenham gostado. Se sim, lembra de deixar o gostei no vídeo e se inscrever no canal, isso ajuda muito a eu saber que vocês estão curtindo o conteúdo. Se tiverem se interessado por qualquer um desses livros, o link de todos eles vai estar na descrição do vídeo. E comprando por um desses links, tu contribui para que o canal continue crescendo e melhorando. Ah, e claro, né, se inscreve no canal se tu for novo por aqui. Eu acho que não precisa pedir, mas né, por via das dúvidas, se tu esquecer, se inscreve. A gente se vê no próximo vídeo, boas leituras e tchau! Vou confessar pra vocês que foi muito mais fácil do que eu esperava montar essa lista, hein? Eu não imaginei que teria tantos livros assim na minha estante. Coisa! Se tu gosta de vídeos de lista também, tem mais algumas aqui do lado, ó, pra te ver. É só clicar. A gente se vê lá. Tchau!